Olá, alunos da segunda etapa. Hoje a gente vai falar sobre fuso e cunha esférica. Primeiro, o que é o fuso esférico? Vocês estão vendo aqui, não é isso? Que ele pintou só essa partezinha aqui, como se fosse só a capazinha, a parte superficial, é o que a gente chama de fuso esférico. A superfície, imagine para vocês entenderem melhor, uma melancia bem redondinha. Se você tirar uma fatia da melancia, a casca, só a casca, a parte da casca seria o fuso esférico. Porque a cunha esférica, que é o próximo, seria a fatia toda. Ó. A fatia toda que inclui a casca e a própria melancia, estão vendo que ele colocou aqui, ó, que vai lá até no meio, ó, é que chama de cunha. Não é isso? Então, tudo, a parte aqui da casca e a parte da melancia toda a fatia, é o que a gente chama de cunha esférica. O fuso seria como se fosse só a capazinha em cima, como se fosse só a casca, certo? Esse é o fuso e essa é a cunha. Na prática, um se confunde muito com o outro, certo? Um é só a superfície, que é o fuso, e a cunha esférica é tudo, uma cunha mesmo, uma fatia, como se fosse uma fatia da melancia. Esse R aqui, ó, é o raio, o tamanho daqui para cá, o tamanho do centro até um ponto na esfera, é o que a gente chama de raio. Ele é importante para os cálculos que a gente vai fazer. Como aqui no fuso é só essa capazinha, então não se fala de volume aqui, aqui se fala de área do fuso. A área do fuso ela é simples, que ela é dada primeiro em graus, letra A. Em graus é o seguinte, a circunferência toda, que é o ângulo todo, porque tem a ver com o raio, com esse ângulo aqui. O que é esse ângulo? Partindo do centro e pegando aqui, ó, a intersecção com a parte do fuso e partindo do centro com a outra parte que está à mesma altura. Isso é medida na linha do Equador, certo? A medida aqui. Tem um ângulozinho alfa, certo? Tem um ângulozinho pequenininho, mas tem, ó. Você tem um ângulo aqui, ó. Está aqui a parte superficial, mas existe um ângulo vindo lá do centro. Esse ângulo alfa e esse R é que determinam como é que você calcula a área do fuso. Eu sei que os 360 graus, que seria a circunferência inteira, corresponde à circunferência inteira, 360, corresponde a 4πr ao quadrado, que seria a área da superfície de uma esfera. A gente já viu isso quando estudou a esfera. E esse ângulo alfa é que vai corresponder à área do fuso. Então, você faz uma proporção. 360 graus corresponde à superfície toda da esfera. E o ângulo alfa vai corresponder à superfície do fuso, que é essa superfíciezinha aqui, essa pintura aqui em cima aqui da esfera. E aí chega nessa forma porque isso é uma proporção. Você vai fazer esse vezes esse, que seria área, eu vou chamar só área do fuso vezes 360, não é isso? É igual a esse vezes esse, que é alfa vezes 4πr ao quadrado, não é isso? Esse vezes esse, a vezes 360, é igual a esse vezes esse, que é alfa vezes 4πr ao quadrado. O 360 que está multiplicando passou dividindo. Então, aqui é alfa vezes 4πr ao quadrado sobre 360. E aí o que ele fez é simplificar. Vocês estão vendo que aqui tem 90, né? Mas cadê o 4 daqui de cima? É porque ele dividiu tudo por 4. 4 por 4 dá 1 e 360 por 4 dá 90. E aí ficou alfa vezes 1 é alfa vezes πr ao quadrado. Não é isso? E aqui 360 se simplificou, ficou os 90. É essa forma, a área do fuso. Ela também pode ser dada em radianos, que é outra forma de medir uma circunferência. Uma circunferência em graus é 360 graus, em radiano é 2π. A única coisa que vai mudar é que no lugar de 360 é 2π. O resto é igual, é esse vezes esse, então é 2π vezes a área do fuso é igual a esse vezes esse, que é alfa
vezes 4πr². E aí esse 2π vai passar dividindo. Vai ser alfa vezes 4πr² sobre 2π. E aí a vantagem é que aqui também cancela, ó, o π com π, eles se simplificam. E 4 dividido por 2 dá 2, por isso que ficou 2, não é isso? Aí r², ó, 2r² alfa, certo? Aqui na minha eu coloquei o alfa antes, mas tanto faz, aqui está depois, não é isso? Ó, antes ou depois não importa, é multiplicação, dá no mesmo. Que é essa fórmula aqui. O interessante mesmo é vocês terem a fórmula na cabeça, vocês só vão precisar delas para responder as atividades. E na cunha esférica, que é a mesma coisa, né? Isso é como se fosse a fatia toda agora, e não só a casca, mas toda a fatia, ela tem volume, né? Porque agora é um corpo maciço, não é só a cobertura. Como é um corpo maciço, a gente fala de volume da cunha. E aí tem duas situações de novo, em graus, que aí tem 360, que é a quantidade total de graus de uma circunferência. E aqui seria, quem está lembrado, isso aqui é o volume de uma esfera, dado por essa fórmula. Aqui a gente usa a fórmula da área da esfera, mas para calcular o volume, usa a fórmula do volume da esfera. Então, toda a circunferência corresponde ao volume de toda a esfera. E só o ângulozinho alfa corresponde ao volume da cunha esférica. E aí esse mesmo procedimento que foi feito aqui, vai ser feito aqui. Ó, é esse vezes esse, igual a esse vezes esses. Que é onde vai chegar nessa fórmula aqui. Essa fórmula, claro, para graus, certo? Para graus. É claro que a mesma fórmula, você pode usar ela para radianos. Em radianos, a única coisa que vai mudar é o quê? Que no lugar do 360 é 2π. Então, bora ver como chegou nessa aqui, que é para não ficar muito longo. Aquele de 360, não vou fazer, mas vocês já sabem que tem que dar esse valor aqui. Quando a gente fizer, vai dar isso, certo? Esse aqui, ó, quando fizer a proporção, vai dar isso. Eu vou chamar só de V, viu? Para não ficar com esse nome, ó. Então, 2π vezes V, que é esse vezes esse, é igual ao alfa vezes 4/3 de πr elevado a 3. E aí o 2π vai passar dividindo, vai ficar alfa vezes 4/3 de πr3. Eu vou colocar tudo aqui em cima, que é a mesma coisa, porque quando vem dividindo, é só colocar ele aqui embaixo, aí ele vem para baixo, 2π. Aí cancela π com π, e 4 dividido por esse 2 aqui dá 2, não é isso? Isso aqui não é 2, é o alfa. Deixa eu botar a bolinha porque é graus, que é para diferenciar, certo? Então ficou só quem? Observa que π cancelou com π, aqui em cima ficou 2r3 e o alfa, 2r3 alfa, que é o que tem aqui, ó, 2r3 alfa, r elevado a 3 alfa, isso em graus. Em graus não, que no caso aqui é em radianos, sobre 3, ó, que ainda sobrou 3 aqui, que é a fórmula que tem aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido. Boa sorte nas atividades. Lembrando, basta aplicar as fórmulas nas atividades. Até a nossa próxima aula.